O encontro de Jesus com os magos do Oriente. Texto básico Mateus 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: "Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo." Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: "Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo." Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O texto de Mateus 2, de 1 a 12, narra a visita dos reis magos a Jesus, recém-nascido em Belém. Eles, guiados por uma estrela, chegam a Jerusalém procurando o rei dos judeus e, após consultarem Herodes, encontram Jesus, o adoram e lhe oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, voltam para sua terra por outro caminho. Joseph P. Delaney disse que o mais rude do cenário se torna um lugar legítimo de adoração quando as pessoas se reúnem e o nome de Deus é elevado com fé. Foi precisamente isso que aconteceu naquela humilde estrebaria, quando os magos se encontraram com o recém-nascido menino Jesus e seus pais. Eles já haviam declarado explicitamente o motivo de sua visita. "Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo." Jesus é digno de receber adoração, reverência, honra e glória pelos séculos dos séculos. E como deve ser essa adoração? Isso é o que veremos no presente estudo. A visita dos reis magos, narrada apenas pelo evangelista Mateus, começa falando sobre o nascimento de Jesus em Belém. Herodes o Grande era o governador da Judéia naquela época. Ele era um rei cruel e sanguinário. Assassinou líderes judeus, sacerdotes, a própria esposa, dentre outros. Porém, mesmo assim, conseguiu manter a paz na Palestina e ajudou a reconstrução do templo em Jerusalém. Os magos eram estudiosos dos astros, eram versados em filosofia, medicina e ciências naturais. Relata o texto que uma estrela os guiou até Jesus. Essa estrela, conforme a opinião do astrônomo Johannes Kepler, era a conjunção dos planetas Júpiter e Saturno. Os magos tinham fé, pois creram em Jesus antes mesmo de vê-lo. As visitas a soberanos eram acompanhadas de presentes. Por isso, os magos levaram ouro, incenso e mirra para Jesus. Receando perder o trono para o anunciado rei dos judeus, Herodes armou um plano maldoso para acabar com a vida de Jesus. Decretou a matança dos meninos de 2 anos para baixo. A informação dada a Herodes sobre o local do nascimento do menino Jesus confere com a profecia de Miqueias 5:2. Lições do texto. Segundo William Barclay, nesta narrativa verificam-se 3 diferentes reações quanto ao nascimento de Jesus. A reação do rei Herodes, ódio e hostilidade; a reação dos escribas e sacerdotes, total indiferença; a reação dos magos, reverência e adoração. Aqui abordaremos aspectos dessa terceira reação que nos traz oportunas e preciosas lições sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração supera barreiras. Barreiras geográficas. Os magos vieram do Oriente,
seguindo uma estrela. O Oriente era, por excelência, a região dos sábios e astrólogos. É possível que eles fossem da Arábia, Pérsia ou Caldeia. A viagem até Belém foi longa, cansativa, mas compensadora. Isso nos ensina que a distância não é obstáculo para a adoração. São comuns em algumas regiões as viagens longas e difíceis de cristãos até os locais de congregação do povo de Deus para a adoração. Por outro lado, há muitos que estão perto dos locais de culto, mas negligenciam o privilégio e o dever da adoração. A verdadeira adoração não é limitada por barreiras geográficas. Barreira racial. Os magos eram gentios, mas vieram adorar na Judéia. Nas grandes conferências internacionais, é emocionante verificar povos de todas as raças e línguas adorando ao Senhor. Por ocasião daquele Pentecoste histórico mencionado em Atos 2, povos de várias regiões se reuniram e presenciaram a descida do Espírito Santo. Muitos foram abençoados e se uniram à família da fé para adorar ao Senhor. Barreira sociocultural. José e Maria eram pessoas humildes, os pastores eram homens pacatos, os magos eram homens instruídos, possuíam vasto conhecimento geral. Portanto, a verdadeira adoração independe do grau de instrução ou condição social do adorador. Nos dias do Novo Testamento, o crescimento do cristianismo alcançou judeus e gentios, pessoas ilustres e pessoas marginalizadas, pessoas cultas e pessoas incultas, escravos e altos funcionários do império. Hoje também, nos mais diferentes lugares, pessoas de todas as camadas sociais e estilos são redimidas por Cristo e se entregam a uma adoração que suplanta as diferenças culturais. Barreira econômica. Os estudiosos presumem que os magos eram ricos. José e Maria eram pobres. Porém, mesmo assim, adoraram juntos. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele deseja é uma adoração sincera, independentemente da condição socioeconômica dos adoradores. Quando Jesus observou o ato de adoração por meio das contribuições de pessoas com recursos variados, exaltou a oferta da viúva pobre. Barreira política. Herodes o Grande se tornou inimigo do Rei dos Reis. Demonstrou uma falsa intenção de adorar a Jesus, pois, logo em seguida, decretou a matança dos meninos de 2 anos para baixo. Sua intenção era eliminar o menino Jesus, impossibilitando assim a adoração a ele. Herodes temia que, no futuro, Jesus viesse a se tornar uma ameaça política. Quantos são os inimigos daqueles que desejam adorar ao Senhor? Como vencê-los? Os magos, divinamente orientados, livraram-se de Herodes e chegaram até Jesus. Hoje, há uma forte pressão contra a adoração a Deus, mas a verdadeira adoração não sucumbe a nada. A verdadeira adoração caracteriza-se pela coerência. É dirigida à pessoa certa. Toda a narrativa desse texto conduz até Jesus. Os versículos 2, 8 e 11 falam sobre adoração. Segundo a Bíblia, a adoração coerente é prestada somente ao Deus triuno. No Decálogo, Deus deixa claro que somente Ele é digno de adoração. A adoração dos magos era o cumprimento de profecias messiânicas a respeito da homenagem que as nações prestariam ao Messias. É expressa de forma reverente. Quando do nascimento de Jesus, os anjos o louvaram e o honraram com cânticos. Ao encontrarem o menino, os magos prostraram-se e o adoraram. Prostrar-se para reverenciar era um costume usado pelos orientais diante de pessoas importantes. Jesus é digno de receber a nossa adoração. Isso indica que uma adoração coerente se expressa de forma reverente. É acompanhada de ações concretas. Os magos fizeram doações valiosas e significativas para o recém-nascido rei de Israel. O ouro simbolizava um presente para quem é rei, apontando para a realeza de Jesus. O incenso, que
que era uma goma obtida de árvores da Arábia, era usado nas unções sacerdotais. Possuía um aroma agradável quando queimado e era utilizado em atos de culto. Simbolizava a dádiva para sacerdotes. A mirra, também extraída de uma árvore da Arábia, era uma substância aromática que, juntada ao óleo, servia para ungir, perfumar e até embalsamar. Simbolizavam uma oferta para quem haveria de morrer. A Bíblia nos chama a adorar e servir ao Senhor com os nossos recursos. É prestada com sinceridade? Herodes declarou o desejo de adorar o menino Jesus, mas escondia más intenções no coração. Seu desejo era eliminá-lo. Os magos, porém, venceram vários obstáculos e, sendo movidos por um desejo verdadeiro, conseguiram expressar uma autêntica adoração. A adoração sincera brota do profundo da alma. Não basta adorar, é preciso adorar em espírito e em verdade, como ensinou o próprio Senhor Jesus. Discussão: qual deve ser a motivação correta para se adorar? A adoração dos magos teve expressões materiais: ouro, incenso e mirra. Como deve ser entendida a relação entre adoração e contribuição? 3. A adoração prestada por sua igreja tem as características abordadas neste estudo, o que precisa ser corrigido. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre e a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus nosso Senhor abençoe a todos.